Amém, queridos? É um prazer estar aqui, viu? É sempre um desafio. Passa aquele friozinho na barriga, mas é sempre um grande privilégio, uma grande honra estar aqui com vocês, viu? O pastor Ralf me solicitou e eu falei, às ordens, homem de Deus, estou aqui. Já que meu pai espiritual diz amém, quem sou eu para dizer não amém, não é verdade? Amém? Como é bom você receber a palavra do Pai. Quantos filhos nós temos aqui? Que tem seu pai vivo ainda. Não é bom você receber uma palavra de confiança do seu pai? É ou não é? É verdade ou não é, queridos? Quando seu pai confia em você, libera uma palavra de confiança. Vai, meu filho, eu acredito em você. Eu sei como é bom, né? Hoje eu pude estar com meu pai. E como é bom estar com meu pai, como é bom ouvir meu pai falar bem a meu respeito, ou liberar uma palavra de confiança, a gente se sente seguro, né? O filho se enche todo, não é verdade? Não sei se vocês lembram, né? Eu me lembro muito da época de criança, meu pai, quando me encorajava, não, filho, eu acredito em você. Né? Meu peito se estufava, me achava, né? E hoje, quando meu pai libera uma palavra sobre mim, meu pai espiritual, pastor Ralf, libera uma palavra, eu me encho ao mesmo tempo, ai, Senhor, preciso depender de Ti. E nessa noite eu quero compartilhar contigo uma mensagem que eu falo para você, é bem simples, mas mexe demais comigo. Já ministrei ela algumas vezes, uma no Jardim, outra lá em Parque Bonneville. Eu estava de férias, fui pego no laço para ministrar. E hoje eu queria compartilhar com você. Coincidentemente, hoje é o Dia dos Pais. E a mensagem tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. O nome da mensagem é Compreendendo e Desfrutando da Unção da Paternidade. Compreendendo e desfrutando da unção da paternidade. Por que compreender? Porque a Bíblia fala em Romanos 12:2, quem lê bastante a Bíblia vai me acompanhar. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis desfrutar ou experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de... Então, qual é a única condição de nos tornarmos capazes de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renovando a nossa. Por isso, nós precisamos compreender. E o que eu vou falar aqui hoje é bem simples, porque você não pode desfrutar de algo que você não compreende. Então, por isso que nós vamos ter algumas lembranças aqui para podermos compreender o que é essa unção da paternidade. Quantos têm pais espirituais aqui? É muito bom ter pai espiritual. Amém, queridos? Como é bom. Não repara não que eu bebo bastante água. Agora tem um detalhe, como essa mensagem nasceu? Essa mensagem nasceu em um momento recente que nós tivemos com o apóstolo Ari, almoçando com ele. Foi um momento muito precioso, estávamos eu, os pastores daqui, pastor João Luiz, pastor Edmar, lá de Irajá, e nós estávamos falando da nossa história como igreja. Da nossa história, a nossa, minha e sua. E como é precioso para nós falarmos da nossa história. Ali embaixo tem algumas fotos que mostram a história física desse prédio. Se você já passou por ali, você já viu a história física. Alguns aqui participaram, alguns sangraram, mas outros chegaram aqui e já estava tudo pronto, não é verdade? Mas não conhecem as histórias nos seus detalhes, porque a história física, ela foi simplesmente reflexo de uma história que foi sendo construída dentro de nós. Detalhes pessoais que as fotos não podem mostrar. Detalhes na vida de cada um, de cada membro, de cada líder. Desde lá do começo, na Rua Alemanha, que as fotos não podem mostrar. Mas que daria para escrever um livro, não é verdade, pastor Márcio? Conflitos, desafios, aflições, momentos que passamos juntos, que fotos nunca vão poder expressar. Mas cada um de nós que vivemos
a gente sabe o que foi que aconteceu e o que teve que acontecer dentro de nós para tudo isso que a gente vê hoje e realizar, não é verdade? Então, nós estávamos falando sobre isso, a importância de falarmos da nossa história. E nossos filhos precisam ouvir a história. Precisam ouvir como seus pais chegaram até aqui. Para que os filhos saibam como Deus nos conduziu até aqui. Nossos filhos, desde o Velho Testamento, a Bíblia orienta de nós ensinarmos ele, de falarmos dele. Deus falava para o seu povo, ensine seu filho no caminho que deve andar. Compartilha com seu filho, para que as outras gerações saibam o que aconteceu. E hoje nós vamos entrar pouquinha coisa na nossa história, porque esses detalhes pessoais falam muito, revelam muito a respeito dos nossos pais espirituais. E por isso nós precisamos compreender, querido, aquilo que Deus tem preparado para nós hoje. É muito interessante hoje nós vermos na televisão, no dia a dia, nas escolas, o que a falta de um pai faz, não é verdade? Se você passou por isso, você sabe a falta que faz um pai. Nós temos um pai espiritual que já falou das dificuldades dele, já contou, já sabemos o testemunho dele, como foi difícil para ele na infância por falta de um pai. E como a presença de um pai espiritual faz diferença na nossa vida. E nós precisamos saber, sempre nos lembrar, comunidade evangélica cristã, seja Cabo Frio ou os núcleos, nós temos uma paternidade. Amém, queridos? Amém. Fala para o seu irmão assim, você tem uma paternidade. Nossa igreja tem uma paternidade, tem registro de nascimento, tem filiação, querido. Ah, pastor, o que tem isso de mais? Muita coisa, tem muita gente aí que não tem. Muita. A gente que caminha no evangelho de algum tempinho, sabe que tem muita coisa esquisita acontecendo aí fora, por falta de paternidade. Mas glória a Deus, que Deus nos deu pais. E pais zelosos, pais que são comprometidos com a obra dele e conosco também. Amém, queridos? Por que a importância de nós conhecermos a nossa história? Porque de onde nós viemos, nós sabemos que foi Deus que nos tirou de lá. Nós podemos ter um entendimento para onde Deus pode nos levar. Por isso é importante nós conhecermos a nossa história. Nós falarmos, muito além das fotos. Coisas que para nós hoje é tão normal, não é verdade? Mas que um dia foi uma luta tremenda, foi um gigante enorme a ser vencido. E onde essas lutas aconteceram? Aqui dentro de você. Tantos companheiros, parceiros, homens, irmãos que estão aqui hoje, que fizeram parte dessa história. E que, juntamente com nossos pais, têm escrito uma história. Interessante, querido, se nós formos analisar a nossa história, a história dos nossos pais, nós vamos poder ter dimensão aonde Deus quer nos fazer chegar. Você sabe de onde o seu pai veio? Qual é a história dele? Ah, pastor, já ouvi várias vezes ele falar. Você já sabe que um dia ele veio da Suíça, largou tudo, foi morar na favela do Chacrinha? A grande maioria aqui sabe disso, não sabe? Todos aqui sabem que ele vai voltar para a Suíça, vai abrir um grupo familiar lá. Quase todos aqui sabem. Agora, você já parou para imaginar o que o nosso pai precisou enfrentar e depender de Deus, buscar em Deus capacitação para vencer e chegar até aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? Eu quero te levar a pensar sobre isso hoje. Porque a mesma unção e capacitação que veio sobre ele está disponível para mim e para você também. Isso pode ser algo supérfluo para você, mas para mim faz toda a diferença, meu irmão. Existe uma unção sobre os nossos pais. E ela está disponível para mim e para você. E nós vamos viajar um pouquinho nisso hoje. Abra a tua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 1.
Segunda carta de Timóteo ao seu filho amado, segunda carta de Paulo a Timóteo, seu amado filho na fé. Os estudiosos falam que esse tempo é o tempo final da vida de Paulo. E a gente sabe que quando a pessoa está para morrer, normalmente são momentos que marcam a história. Pessoas escrevem livros, na verdade. Então, Paulo aqui está escrevendo para o seu filho Timóteo, já prestes, próximo à sua partida para o Senhor. E Paulo dá algumas recomendações a Timóteo. E aqui, nessa noite, nós vamos trabalhar pontos fundamentais, observar detalhes, relacionando ele com a nossa história dos nossos pais espirituais. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Repete comigo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Para um pouquinho aí. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Timóteo, lembro-me das tuas lágrimas, lembro-me da tua fé não fingida, como habitou na tua avó e também em tua mãe. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Paulo está lembrando a Timóteo da sua paternidade. Repete comigo, paternidade. Timóteo tinha uma paternidade, querido. A fé de Timóteo tinha uma história. Timóteo não era um aventureiro que nasceu de uma hora para outra, não. Timóteo foi alguém gerado. A fé que estava no coração dele foi gerada pela sua avó, pela sua mãe, e a mesma fé que habitou nelas, habitava nele também. Então, Timóteo tinha uma história de fé. Repete comigo, história de fé. Nós somos uma igreja que temos uma história, querido. Nós temos uma história. Nosso ministério tem uma história. Não somos aventureiros que caímos de paraquedas aqui, não. Nossos pais não caíram de paraquedas. Nossos pais têm registro de paternidade, nossos pais têm uma história, nosso ministério tem uma história, e isso faz muita diferença, sim. Eu estava conversando com um homem esses dias, e eu falei para ele, querido, eu como pai, como sacerdote da minha casa, eu me preocuparia bastante em saber com quem eu vou andar, e a quem eu vou confiar minha vida também. Isso para mim faz muita diferença. Então me traz muita segurança. Como é bom você, filho, saber que tem um pai presente, não é verdade? É ou não é? Um pai para te proteger, para te defender, para estar contigo. Não é verdade, querido? E me traz muita segurança saber quem meu pai é. Conhecer a sua história. Porque a fé dele não é fingida. É uma fé firme. A nossa igreja tem uma história de uma fé firme. Apóstolo Ari, 33 anos de ministério. Quantas lutas, quantas coisas ele não viu. Queria eu ter metade da disposição que esse homem de 65, é isso? 66 anos tem. Para pregar o evangelho, para viver para o Senhor, para trabalhar para o Senhor. Então nossos pais têm uma história, querido. A fé deles não é fé fingida, não. É uma fé de verdade. Pode ter suas limitações, como todo ser humano tem, mas a fé deles não é fingida. E Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo, eu sei de onde vem a sua fé. Eu sei de onde vem o que está dentro de você.
Por isso, Paulo confiou a Timóteo uma das igrejas principais nessa época, que era a igreja de Éfeso. Uma igreja cheia de desafios, uma igreja onde a idolatria imperava. Então, Paulo confiou essa igreja a quem? Nas mãos de quem? De alguém que tinha uma fé firme, de alguém que tinha uma história de fé, uma vida de fé. E esse era Timóteo. Então, essa lembrança que Paulo traz nos remete a isso, a ter reconhecimento, compreensão da nossa história de fé. As pessoas precisam se sentir seguras, querido. Quando olham para nós, precisam sentir segurança. Nossos filhos, tanto naturais como espirituais, precisam sentir segurança. E graças a Deus. E eu falo, querido, com toda a liberdade no meu coração, não é puxar saco não, eu sei que ele vai ver essa mensagem. Mas graças a Deus, eu tenho confiança no meu Pai. Graças a Deus pela minha filiação, pela minha paternidade. Sou tão grato a Deus. Sou tão grato a Deus pela paternidade que nós temos. Por serem homens e mulheres de uma fé firme, de uma fé não fingida, de uma fé que pode testemunhar. Então, primeiro ponto, querido, nossa igreja tem uma história de fé. Esses homens têm uma história de fé. Interessante que essa fé não fingida me remete a pensar algumas coisas. Uma fé que não tem segundas intenções. Uma fé, segundas intenções maléficas, vamos dizer assim, né? O pastor Ralph sempre fala, né? Que ele tem segundas intenções com a gente sempre. Mas não tem segundas intenções escusas, sujas. Não é uma fé aproveitadora. Não quer se aproveitar de você, se você é rico, se você é pobre, se você tem algo a oferecer. Você é tratado da mesma forma. Essa fé eu posso testemunhar. Uma fé que valoriza o caráter antes dos dons. Uma fé que não se ilude com talentos, apesar de serem muito preciosos. Uma fé que não vacila. Uma fé que valoriza princípios como lealdade, fidelidade, obediência, submissão. Valores, para nós, tão palpáveis, não é verdade? É verdade ou não é, igreja? Ou vocês estão na dúvida? Mas para outros que nós conhecemos, tão distantes. E às vezes aquilo que a gente tem tão perto, a gente não dá tanto valor. Mas tem tantos por aí querendo isso. E isso está tão pertinho de nós. Continuando. Por essa razão, por isso, então, Timóteo, verso 6. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mediante a imposição das minhas mãos. Nota bem que Paulo fala do tipo de fé que Timóteo tinha. Paulo fala de algo firme, caráter, de princípios. Timóteo era uma pessoa de princípios. Nossa história fala de pessoas de princípios bíblicos, presentes nas suas vidas. Pessoas que não estão correndo atrás de oba-oba, mas estão fazendo coisa séria para o Senhor. Amém? E Paulo fala para Timóteo agora algo relacionado ao dom dele. Presta atenção, querido. Paulo fala para Timóteo, por essa razão, Timóteo, pensa na vida de Timóteo, um jovem pastor, à frente de um grande desafio, de uma igreja desafiadora. Como o coração desse homem pode estar nesse momento? Porque se Paulo libera essa palavra como pai espiritual, apesar de estar preso, Paulo sabia o que se passava nessa igreja.
Faz um paralelo da vida de Timóteo com você agora, meu querido. Porque esse é o objetivo nessa noite. Nós vamos falar da nossa história, vamos falar de Timóteo, de Paulo, mas é para nós. Imagina os desafios que estão diante de você. Dá para você pensar em pelo menos 3? Gigantes que você precisa vencer, áreas que você precisa romper, situações dentro de você que você fala, Deus, eu preciso mudar. O Senhor precisa entrar na minha história, o Senhor precisa entrar dentro é terrível, né? O Senhor precisa penetrar. Essa foi terrível. Precisa penetrar nos detalhes do meu ser, da minha criação, da minha mente. Então imagina o que esse jovem pastor está passando. Se subir aqui no púlpito é um desafio tremendo. Meu Deus, eu fico pensando na vida de Timóteo. Então o pai libera uma palavra para ele. Por essa razão, Timóteo, por que razão? Por você ter uma fé firme. Por você ter uma fé não fingida. Por você ter uma fé de história, que é carregada de história, de caráter, de comprometimento. Por essa razão, filho, eu quero te aconselhar, ordenar que você mantenha viva a chama do dom que há em ti, que foi liberada na sua ordenação. Eu quero levar você, querido, a pensar em algo muito simples, mas que pode ser uma grande revolução no seu dia a dia. Eu quero falar um pouquinho desse princípio. Pensa nisso, Timóteo, na sua ordenação. Paulo impondo as mãos sobre ele. Que é isso que a Bíblia está dizendo, não é verdade? Por imposição das minhas... Não foi isso que está escrito? Amém? Então é sinal que aquilo que foi liberado sobre Timóteo na sua ordenação estava apagado. Concorda comigo? Sim ou não? Está acompanhando meu raciocínio aqui? Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, mantenha viva. Fala de constância. Aquilo que foi liberado sobre você por imposição das minhas mãos. Pega toda essa história de paternidade que eu já falei, tudo que esses homens de Deus, nossos pais na fé, precisaram enfrentar, para chegar até aqui hoje, nesse dia, 10 de agosto de 2014. Imagina, todos os desafios, todos os gigantes, de ensinar, de gerar filhos, de se reproduzir. Imagina, se você tem um discípulo, se você tem um grupo familiar, imagina, projeta isso. Oração, clamor, súplica, intercessão, dores de parto, leitura da palavra, tudo isso. Aí você para pensar o seguinte, eu, pastor Júlio, sou discipulado, sou cuidado pelo meu pai espiritual, pastor Ralph. Quando Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebe algo que a gente conhece como transferência de unção. Amém? Todos estão aqui, amém? Amém. Quando meu pai ora por mim, eu recebo da unção que está sobre ele. Quando seu pai ora por você, impõe as mãos sobre você, você recebe da unção que está sobre ele. Você crê nisso? Amém? Amém? Meu pai, quando o apóstolo Ari ora por ele, ele recebe da unção que está sobre o apóstolo Ari. Está me acompanhando na escadinha? Amém? Quem é o discípulo do pastor Ari, do apóstolo Ari? Pastor Geraldo, não é isso? É ele? Mudou? Vamos supor que seja. Só para o raciocínio, se eu te dei alguma informação errada. Pastor Geraldo, ora e abençoa a vida do apóstolo Ari. Vamos para o outro lado. Pastor Geraldo é discipulado pelo pastor Eibe. Está me seguindo, irmão? Amém? Amém. Pastor Eibe ora pela vida do pastor Geraldo. Vamos para o outro lado agora. Quem é o discípulo do pastor Eibe? Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca. Oram por ele, transfere, a culpa é minha? Transfere a unção sobre ele. Amém? Seguiram até aí?
Glória a Deus. Faz o caminho contrário agora. Pastor Paulo Jeff, ora pelo pastor Ebe, que ora pelo pastor Geraldo, que ora pelo apóstolo Ari, que ora pelo pastor Ralph, que ora por mim. Você não entendeu não, querido? Você não entendeu não, filho? Meus discípulos recebem a unção da paternidade, querido. Isso está disponível para mim, para você. Todos os gigantes, desafios, tudo que eles enfrentaram até hoje, toda a disposição. Se você fala assim, meu Deus, como pôde isso acontecer? O que faz um cara sair lá da Suíça vir para cá? O que faz ele vir lá do Rio para cá, para Cabo Frio, pegar uma igreja toda ferida, machucada, e trabalhar e começar do zero? E a Magé? Ser usado por Deus para refazer. Imagina, querido, você construir é complicado, não é? É ou não é? É ou não é, querido? Vocês comeram hoje, né? Comeram bem com seus pais hoje, né? Imagina, reformar é muito chato, é ou não é, querido? É pior do que construir. Imagina ele ser usado por Deus para reconstruir a nossa história. Reconstruir o que estava aqui dentro. Imagina, querido. Meu Deus. Ontem eu até estava conversando com o João, né? O povo não faz ideia. Quem chega agora, você vê isso aqui, querido, você não faz ideia o que passou aqui dentro. Passou dentro do pastor Márcio, o Francisco. O Francisco até que é mais novo, muito novo. Vitor, Lilian e uma turma aí de dinossauro. Mais velhos que eu, apesar do cabelo branco. Por quê, querido? Porque isso é tremendo demais. Tem que depender de Deus para fazer isso. Tem que buscar em Deus capacitação sobrenatural. E não é só unção para falar, oh, glória a Deus, chequei lá, balá e falar em língua, não. É para entrar dentro. É para entrar nos detalhes, na nossa forma de ser. Entrar nas feridas da alma. Ser usado por Deus para tirar mesmo o pus, para tirar uma forma de pensar errado. Então pensa, se você está com muitos desafios assim lá no seu grupo, no seu discipulado, enfim, aonde for, essa capacitação, essa unção, querido, está disponível para mim e para você. Amém? Amém? Nós, filhos, precisamos entender isso. Porque quando nós entendemos o que nossos pais são capazes de fazer, nós podemos compreender o que a gente pode fazer também. Somente com a compreensão do que o nosso pai faz, já fez, é que a gente pode ter noção onde Deus vai nos levar. Então, nessa noite, querido, eu sei que de repente você já pensou como eu, está na sua luta, no seu dia a dia. Eu queria tanto meu pastor aqui para orar por mim. Puxa, aquele dia que o apóstolo Ari orou por mim, meu irmão, botou a mão sobre a minha vida, foi um negócio... Tchan. O que Paulo fala para Timóteo? Um dia, Paulo orou por ele, e ele falou assim, Timóteo, que você mantenha viva. Paulo não falou, Timóteo, eu vou orar por você, para você ser reavivado. Paulo falou, Timóteo, mantenha viva. Fala para o seu irmão, mantenha viva. O que isso fala? A responsabilidade é minha e sua. De quê? Manter viva essa unção que tem sido liberada sobre nossas vidas, querido. Quantas vezes, em momentos de aflição, eu falo, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou pregar? Aquele dia que você não está muito inspirado, né? Que o negócio não está muito legal, que você tem que ser empurrado para pegar no tranco. Você fala, meu Deus, como pode? Aquele dia eu estava assim, hoje eu estou assado. Acho que o negócio não está fluindo, acho que eu preciso de mais unção. Alguém já pensou assim como eu? Levanta o dedinho do pé.
A unção já está sobre nós. Nós precisamos acordar. A unção já está sobre nós, querido. A unção já está sobre a sua vida, já está lá no seu grupo familiar. Por isso eu estou falando, precisa compreender. Sabe por quê? Porque senão não dá para viver. Eu não preciso do meu pastor orando por mim todo dia. Eu preciso manter vivo aquilo que um dia foi liberado sobre mim. Você precisa manter vivo aquilo que um dia foi liberado sobre você. A unção que está disponível sobre teu pai, está disponível sobre você também. Está disponível sobre nós também, querido. Essa mesma unção flui sobre a tua vida, flui sobre as nossas vidas. Não precisa de ninguém lá todo dia tocar em você. Não estou dizendo, não estou invalidando todos os momentos que a gente passou aqui e passa, não é verdade? Amém, queridos? Se tiver toda a oportunidade, a apostolaria orar por mim, eu quero. O pastor Ralf orar por mim, eu quero. Porém, eu preciso entender que a responsabilidade é minha. Ai, pastor, não sei o que mais fazer nesse grupo familiar, com esse discípulo. Ou com o meu chamado, meu ministério está seco. Algumas coisas não estão acontecendo. Eu preciso de mais unção. Eu preciso que orem por mim. Paulo alerta Timóteo algo interessante. Timóteo, mantenha viva. Mantenha viva. E eu te pergunto, meu irmão, o que já foi liberado sobre a tua vida? O quê? Domingo após domingo, Tadel após Tadel, conferências após conferências, o que já tem sido ministrado, liberado sobre a minha e sobre a sua vida? O que? Eu falo, muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa preciosa, muita coisa desafiadora. Mas aí, no nosso dia a dia, a gente lida com situações, a gente pensa, como eu vou poder fazer isso? Como euzinho, vou poder fazer isso? Como eu vou poder fazer isso? Como? Chamando a existência essa unção. Chamando a existência sobre a sua vida, essa capacitação sobrenatural de Deus, de vencer seus próprios gigantes, de pensar assim, puxa, se Deus foi poderoso para fazer um homem que não sabia nem falar português, fazê-lo falar português, fazer com que a história dele, até as questões, às vezes, genéticas serem transformadas. O mesmo Deus, presta atenção nisso, o mesmo Deus tem isso disponível para mim também. Querido, isso para mim é algo poderoso. E eu oro mesmo para que o teu coração, a tua mente, os teus olhos se abram nessa noite. Para que a mesma história que eles têm escrito, que os nossos pais têm escrito durante esse tempo, elas vão continuar sendo escritas. Por eles, você já sabe para onde eles vão, né? Para onde? Pode falar, querido. Porque é nisso que eu quero trabalhar hoje. Eles vão para a Suíça, nossos pais vão. Não vão embora não, mas vão. Quem vai ficar? Os filhos. E esse é o grande segredo. Paulo levantou aquela igreja e confiou na mão do seu filho. Deus tem escrito uma grande história através de nossos pais, amém? Amém, querido? Amém. E hoje eu quero trabalhar, apesar de todo o sentimento e saudade, e muita coisa que nós vamos sentir falta, mas eu quero falar para você, o mesmo Deus que começou vai continuar a fazer. Amém. Mas nós, filhos, precisamos entender que a mesma unção que está disponível sobre eles está sobre nós também. Amém. Por quê? É desafiador para eles? É ou não é? Você acha que é fácil? Você acha? É fácil? Está até com medo de falar, querido?
Eu sei, eu vou sentir saudade também. Não é não. Para pensar no desafio que é. É o maior da vida deles. É o maior. E eu falo isso com muita espontaneidade, viu? Você me tolera um pouquinho, porque eu gosto de ser espontâneo. É o maior desafio da vida deles. Até agora. E talvez o maior troféu que eles tenham a conquistar. Cabo Frio vai ser tão pequeno diante do troféu da Suíça, querido. Agora deixa eu te dar uma notícia boa. É o maior desafio para nós também. Quantos filhos e filhas estão aqui dispostos a assumir esse desafio? Está me entendendo, querido? Está me entendendo? Debaixo dessa mesma unção, debaixo dessa mesma fé, debaixo desses mesmos princípios, nós entendermos, debaixo da autoridade, debaixo da bênção deles, entendermos que Deus vai continuar escrevendo essa história através de nós, porque esse é o desejo de Deus. Assim foi na igreja de Éfeso, assim também está sendo na nossa. É o maior desafio para nós. Eu sei que você fica até com medo de falar, para a Suíça, fala até baixinho, doido que não fosse verdade. Mas é o maior desafio para mim, o maior desafio para o pastor Márcio, desafio para a pastora Sônia, desafio para cada supervisor, dirigente, lá em Jardim, São Pedro Aldeia, Búzios, é desafiador. Mas se nosso Pai confia em nós, se meu Pai confia em mim, eu vou. Se nosso Pai confia em nós, vamos, irmãos. Mas nós precisamos manter vivo. Para encerrar, eu quero só compartilhar algo com você. Que abriu muito a minha mente. É um testemunho pessoal, uma experiência que tive. Que abriu muito a minha mente a respeito do que Deus tinha a fazer na minha vida, observando meu pai um dia. Um dia, 2012, nós fomos para a conferência de Santarém. E um dia eu recebo uma mensagem do pastor Ralph assim: Valente, se prepara, porque nós vamos almoçar na casa da pastora Rebeca. Quase todos aqui conhecem a pastora Rebeca? Juntamente com seu esposo ali, presidente da Missão Paz em Santarém. Estou lá, conferência, Júliozinho aqui, eu. Vamos lá? Vamos embora. Sentei, estou sentado à mesa. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Timóteo, um japonês lá, um pastor lá do Japão, pastor Ralph, a parentada toda, todo mundo falando inglês, e eu lá boiando. Pastor Timóteo olhou para mim assim, eles só conversam em inglês, né? Pastor Timóteo olhou para mim assim, tá entendendo nada, né, irmão? Eu falei, Eu estava ficando sem graça. Preciso aprender inglês, preciso me preparar para o meu futuro. E aí, queridos, eu comecei a observar, pensar algo assim. Quantos homens e mulheres de Deus no mundo evangélico gostariam de estar sentados a essa mesa? De junto com o casal presidente, maior igreja do Brasil. Quero forçar sua mente a pensar. Quem sou eu para estar aqui sentado? Eu sou alguém especial, disso eu já sei, não precisa me falar não. Quem sou eu, Senhor? E eu comecei a notar como eles conversavam com o pastor Ralph. Algumas coisas são segredo de Estado, não posso falar. Brincadeira. Mas sim, algumas coisas em reservado. Porém, eu comecei a observar o que um homem que cuida demais de ser
60, 70 mil pessoas, estaria admirado, impressionado com o pastor Ralph, um pastor de mais de 2.000 pessoas. O que levaria esses homens, esse ministério, alguns, como eles, outros homens tão importantes, como o pastor Dilon que esteve aqui, a estarem admirados, a conversarem com o pastor Ralph de uma forma tão profunda e séria, a gostarem tanto dele? Você pensa assim, pastor Júlio, pastor Ralph é brincalhão, né? Não é como o senhor de cara fechada assim. Pastor Ralph é um cara brincalhão, brinca com a gente, faz gracinha no púlpito, imita galinha e tal. Tem muito mais coisa envolvida aí. Com certeza eles viam coisas que eu não estava vendo, que a partir de então eu passei a valorizar. Porque eles conhecem a história do pastor Ralph, conhecem a história da comunidade, a vida do apóstolo, conhecem o testemunho, eles sabem da nossa história, por isso eles o admiram. E às vezes eu sinto tanto quando alguém desvaloriza meu pai, minimiza tudo isso que tem sido construído. Porque quando eu estava naquela mesa, eu tive um pouquinho da dimensão da onde Deus quer me levar. Por causa de quê? Quem é meu pai? Quem é nosso pai? Isso abriu a minha mente, querido, de uma forma que você não tem ideia. E só de pensar nessa mensagem, nesse princípio, meu coração tem vontade de explodir. Então, naquela mesa, eu pude ter dimensão da unção que me está disponível para ser aquilo que Deus deseja que eu seja, para ser o filho que meu Pai deseja que eu seja. Para encerrar, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio e moderação. Querido, Deus, o que Deus precisava derramar já foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Perdão. Tantos homens já têm nos abençoado, têm colocado as mãos sobre nós. Nossos pais têm derramado sua vida sobre nós. Nós precisamos entender que Deus já nos deu o que é necessário. E se necessário for acrescentar alguma coisa, Ele vai nos dar, para nós continuarmos a fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. O pai está falando para o filho, Paulo está falando para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. O que é poder, querido? É arrepiar, é pular? Também. Mas poder é nos tornar capaz de alguma coisa, nos fazer capaz de alguma coisa. Então, esse Espírito Santo tem sido derramado sobre nós, esta unção tem sido derramada sobre mim e sobre você, é para nos tornar capaz, para nos dar poder de vencer aquilo que se colocar diante de nós. E nós estamos diante de um grande desafio, e nós precisamos entender isso como igreja, e continuar fazendo aquilo que nossos pais começaram e estão fazendo. Amém, querido? Quantos príncipes e princesas entendem isso? Fica de pé no teu lugar. Vem o ministério de louvor aqui na frente. Feche os teus olhos agora. Que os nossos ouvidos se abram.
que nossos olhos se abram, que nossa mente se abra para aquilo que o Senhor quer trazer sobre nós nessa noite. Filhos e filhas que vão dar continuidade àquilo que seus pais começaram a fazer. Mas, pastor, vou sentir falta também. Nós também vamos, todos vamos. Mas que nossos pais, que tanto nos deram segurança, que tanto nos deram sua vida e têm nos dado e vão continuar nos dando, mesmo à distância, possam sentir em nós, filhos, a segurança que eles precisam para continuar a fazer e corresponder à vontade de Deus. É muito sério, querido, o que eu estou falando aqui hoje. É muito sério que nós estamos resolvendo nessa noite. Não somente em relação a isso, mas em todas as áreas da sua vida. Que você sabe que precisa avançar. Que você luta. Mas eu quero falar para você, você precisa manter viva essa chama que é em ti. Lá no seu grupo familiar. A mesma unção que estava presente aqui na conferência, querido. Aquele mover tão gostoso. Deixa eu falar um negócio, uma verdade para você. Fecha teus olhos, não precisa olhar para mim não. Mas abre os teus ouvidos e o teu coração. Essa mesma unção pode estar presente lá no seu grupo familiar, lá nos seus discipulados, diante dos seus desafios, a capacitação que você precisa, o revestimento de Deus que você precisa para vencer seus desafios, para vencer seus gigantes interiores, para vencer tudo aquilo que tem te vencido. Esse Espírito veio para te dar poder, para vencer o que tem te vencido. Essa mesma unção está disponível sobre você. E eu quero abrir um espaço para você, para que você viesse aqui à frente. Fica tranquilo que eu nem vou colocar a mão sobre você e ninguém vai, porque essa unção já está fluindo sobre a sua vida. Essa vida de Deus já está fluindo sobre a sua vida. Mas você pode falar, pastor, isso precisa entrar de uma forma em mim, porque eu preciso ser transformado a níveis que eu nunca fui, para conseguir realizar aquilo que eu sei que o Senhor tem me chamado. Para mim, para o meu interior, isso é grande demais. Eu quero orar contigo, não por você, orar com você. Quero abrir esse espaço para você vir aqui. E abrir o espaço também para os filhos e filhas que querem assumir dentro de você esse compromisso com seus pais, com seu Pai Celestial primeiro, mas com seus pais na fé, de gerarem segurança e fazerem realmente com que essa chama se mantenha viva, para que eles possam ir em segurança e debaixo de confiança do Senhor, mas também para nós, de pessoas que vão falar, eu vou sentir saudade, mas fazer falta, mas eu conte comigo, pastor Ralph, conte comigo, pastora Lisa, porque eu quero ser alguém que vai sustentar a vida de vocês. Alguém que vai realmente apoiar, interceder, ser coluna sobre seus ministérios. Eu quero te levar a uma nova dimensão de fé, meu irmão. A você sair desse dadá da sua vida e entender que não somente você precisa de pai, mas teus pais precisam de você também. Essa unção já está fluindo sobre você.
penetrar nas nossas entranhas, nas fendas do nosso coração, no nosso mais íntimo, Senhor. Nós não viemos aqui nessa noite brincar de oba-oba, não. O negócio é sério e é muito sério. Para continuar a fazer, Senhor, nós precisamos, Senhor, dessa unção que tem fluído sobre nossos pais, da coragem, da ousadia, do quebrantamento, da dependência, da disposição. Oh Espírito Santo de Deus, príncipes e princesas, filhos e filhas, dispostos a assumir o seu papel, disposto a assumir o seu papel. As ministras de dança, se ainda estiverem com a bandeira do Brasil, podem começar a ministrar, porque essa unção fluirá em você, querido. E quantos estão aqui nessa noite que Deus tem te chamado para outros estados ou até mesmo nações, mas o princípio de ação é o mesmo que tem acontecido na vida dos nossos pais. Flua essa unção. Essa unção está disponível sobre mim e sobre você. Enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção, comece a declarar, a assumir: Senhor, eu preciso assumir esse comprometimento com o Senhor e com os meus pais. Chega de ser menino dadá, eu preciso ser um adulto na fé, alguém que rompe com as barreiras de todas as limitações momentâneas desse mundo carnais, e preciso avançar naquilo que o Senhor tem me chamado. Se tudo que foi escrito até hoje já foi grandioso, imagina com centenas de filhos, filhos com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma coragem para trazer realmente a expansão desse reino, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor, ministra lá embaixo, que fecha teus olhos, flui do querido. teu Fecha teus olhos. águas que correm do trono, sobre os ministros de Deus nessa noite. águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Nos leva à vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dentro de Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteirinho. Eu quero fluir em mais águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
és a fonte, Senhor. A fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Assim comigo, eu recebo da unção da paternidade, irei vivenciá-la, porque ela já foi derramada sobre a minha vida. Eu não abro mão da unção da paternidade que está sobre a minha vida. Senhor, me ajuda a viver debaixo desta unção, porque eu não fui adotado, eu tenho um pai, e debaixo desta unção eu quero viver, eu quero desfrutar, em nome de Jesus. Deus, eu quero declarar neste momento, Pai, segundo a ministração da Tua palavra, que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de poder, de moderação, e nós confiamos na Tua palavra, Pai. A unção já foi liberada sobre nós, e nós não abrimos mão disso. Nós confiamos, ó Deus, no sobrenatural. Agora, Deus, nós declaramos: desperta!